Muito bem, vamos lá, a gente está no Daf Teta Mudalev, na terceira linha, mas vamos voltar uma linha só para entrar no assunto. Na segunda linha. Tânia Rabinata Nomer Bat Chorim Izo Makpedet Ad Shirchot Yadav Gimel Peamim. Quando a pessoa vai dormir, entra dentro dele um Ruach Tumá, que impurifica a pessoa. Quando a Neshama dele sobe, esse Ruach impurifica a pessoa. E ela Makpidá, esse Ruach é chamado de Bat Chorim, é o nome dele. E ele Makpid, ele fica até que a pessoa faça Netilat Yadayim 3 vezes. Enquanto a pessoa não fez isso, esse Ruach não vai embora. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan. Puch Ma'avir Bat Melech. Puch é um tipo de coisa que eles costumam passar no olho. Era um tipo de maquiagem que às vezes usavam para cura também. Alguma coisa que eles passavam em volta do olho. Isso daqui ajuda a tirar da pessoa um outro tipo de... como fala isso? Também é um outro tipo de espírito que se ele prejudicou o olho da pessoa, a visão da pessoa, passar esse pur ajuda. O possequita de má, caso a pessoa esteja saindo lágrimas do olho, isso ajuda também. O marbesse arba fafaim, isso aumenta os cílios. Caso a pessoa tenha caído os cílios ou algo do tipo, esse tipo de produto, ele ajudava a trazer de volta. Tanameach, tem uma breta que diz a mesma coisa. Rabeu Silmer, pur mavir batmelech, esse pur, esse kolenaim que passava no olho, ele cura a pessoa se ele teve algum prejuízo no olho por causa de Batmelech. O possequeta de má diminui a lágrimas, não sei, se o olho estiver lacrimejando, ele ajuda a pessoa, mas bem se arba e ele aumenta ele ajuda os cílios a crescerem. Zamar Maruk para Shmuel, falou Maruk em nome de Shmuel, ali nem baem mishum refuá. Agora vai falar de alguns tipos de comidas, frutas e tal, se eles curam ou não curam, e qual o ponto aqui, qual é o assunto por trás disso tudo? O ponto é que no Shabat é proibido comer coisas que a intenção da pessoa é refuá, a intenção dele é curar. Então, tem duas situações. Se é uma comida que todo mundo come, como aparece na Mishnah, a Mishnah fala o seguinte: se é uma comida que todo mundo come, é normal comer, beber água. A pessoa está com dor de garganta, pode beber água, porque quem vê a pessoa bebendo água não fala, ele está fazendo alguma coisa para curar alguma doença. Beber água é comum, todo mundo bebe. Mas tem tipos de comidas que só come quem está doente, certo? Podemos pegar talvez chá de gengibre. Chá de gengibre você só vai tomar se estiver extremamente resfriado, senão ninguém vai tomar isso. Então, são comidas que elas não são comidas, geralmente as pessoas saudáveis não comem isso, só pessoas doentes. Então é proibido comer. Porém, fala Shmuel, ali é um tipo de assavim, um tipo de essef, de erva, que não tem refuá, isso daqui não cura. Ou seja, mesmo que seja algo que ninguém come, se alguém doente quiser comer isso no Shabbat, não tem problema nenhum, porque isso não cura nada, não ajuda em nada, então não tem questões refuiot, não tem questão de cura no Shabbat. De novo, lembrando que Hazal de Rabanan proibiram tomar qualquer tipo de remédio no Shabat, porque a produção de remédios era, parte dela tinha melachot, de moer as ervas, etc. Então proibiram qualquer tipo de medicina no Shabat, a não ser que a pessoa esteja passando mal de cama. Amarevel-se, kusberta em bamishum refuá. Kusberta, certo, deve ser igual ao kusber que a gente tem hoje em dia, essa plantinha, uma erva também não tem refuá, não cura nada. Amarav sheshet, keshot em bamishum refuá. Keshot é outro tipo de erva, também não cura. Então a pessoa quiser comer isso no Shabat, à vontade. Amarav Yosef kusberta filo de bikashali. Para ver se olha, kusberta, mesmo eu mesmo, Rav Yosef era cego. Rav Yosef fala, mesmo eu que sou cego, isso atrapalha meus olhos, faz mal para os olhos. Certo? Ele próprio era cego, então não vai tirar a visão dele, mas é prejudicial a visão. Amar Rav Sheshet, gargirta afilo ledidi maalei. Fala Rav Sheshet, gargirta, gargar de hardalim, de mostarda, é bom mesmo, é bom para os olhos, mesmo para Rav Sheshet. Rav Sheshet também era cego. Ele fala que esse gargirim de hardal, grãos de mostarda, é bom mesmo para alguém cego. Vamar Maruk Vamar Shmuel Kol Minei Keshot Sharu Lebar Mitruza. Fala Shmuel, fala Maruk em nome de Shmuel, qualquer tipo de queixote, um tipo de erva também pode tomar, pode comer no Shabbat sem problema nenhum, porque nenhum deles cura, então quem quiser comer pode comer, fora esse mitrosa que ele realmente ajuda, as pessoas comem isso para cura, medicinalmente, então esse aqui é proibido. Amaravrizda, Shrika Tavei Shari, Yapu Ebei Asur. Amaravrizda é o seguinte, olha, não tem a ver com cura aqui, tem a ver com preparação de comida. Eu não posso preparar uma comida no Shabat.
A proibição de cozinhar no Shabat não é só cozinhar, quando eu cozinho através de calor, e sim também transformar a comida em comestível. Então, o Rav diz o seguinte, olha, se eu tenho uma carne que ela estava meio assada, meio grelhada, eu posso jogar um pouco de ovo e óleo em cima dela, que ela já era comestível, não tem problema nenhum. Mesmo que eu jogue algo que vai fazer com que seja mais fácil de comer, mais fácil de engolir, não tem problema nenhum. Então eu posso jogar um ovo cru em cima dessa carne, que está beceder, mas pegar um ovo cru, abrir ele numa tigela e começar a mexer ele, é proibido. Porque o ovo cru que eu jogo em cima da carne, as pessoas vão falar, tá bom, o cara jogou ovo cru ali em cima da carne e não fez nada, vai comer ele cru mesmo. Mas se eu pego um ovo cru, coloco ele numa tigela e começa a bater ele, mesmo que a intenção dele é comer esse ovo cru por algum motivo, isso que ele começou a bater lá, todo mundo que vê ele fazendo isso pensa, olha, o cara está preparando aqui um omelete. Então é proibido no Shabat fazer isso. Então quebrar o ovo em cima de uma carne não tem problema, mas bater ele numa tigela é proibido, farafri. Conta Gmará, debithu de Zeiri, certa vez a esposa de Zeiri, Avda Leila Ria Barashi, velo achar. Certa vez a esposa de Zeiri, eles tinham um convidado em casa, Ria Barashi, e a esposa de Zeiri preparou para ele esse pedaço de carne com ovo e óleo em cima, e Ria Barashi não quis comer, porque ele achava que era proibido preparar o ovo dessa forma, colocando em cima da carne. Quando você coloca o ovo em cima da carne, você faz com que a carne seja mais macia, mais comestível, aparentemente, e Ria Barashi não quis comer, porque ele viu como se ela tivesse preparado a carne no Shabat, igual seria proibido cozinhar, seria proibido também fazer isso. Amralei falou a esposa de Zeiri para Ria Barashi, falou a esposa de Zeiri, não de Rav, desculpa, a esposa de Zeiri falou para Ria Barashi, do seu rabino para Zeiri, eu fiz isso, ele comeu, você não? Não sei se aqui Zeiri já tinha falecido, certo? E Ria Barashi era um dos alunos que foi visitar a esposa do rabino dele, mas ela falou para ele, olha, eu fazia isso para Zeiri, fazia isso para o seu rabino, ele comia todo Shabat, e você não vai comer? Explica a Gemara que Zeiri ele também. Zeiri que comia isso, ele segue a linha dele em outro lugar, que nem todo mundo concorda com ele. Então ele comia, mas Ria Barashi não comeu. Damar Zeiri fala o seguinte, Noten Adam yain tzalul umayim tzururim betoch hamishmeret beshabat ve'no choshesh. Zeiri fala que é permitido lesanen, é permitido filtrar vinho e água que já estão tzilulim, eles já estão límpidos. Mesmo que ele já está límpido, se a pessoa quiser filtrar, ele não tem problema nenhum. Por quê? Alma que van de mishtateyachi lav midei kavid. Mesmo que em geral é proibido filtrar no Shabat, porque você está separando a parte boa da parte ruim, vinho que ele já é límpido, ou água límpida que eles já estão bebíveis, já dá para beber dessa forma, pode colocar no filtro. Por quê? Porque já que de qualquer jeito as pessoas tomam isso, certo? A água já está bebível, já está potável, não sei se existe bebível. A água já está potável, o vinho também já dá para beber ele, mesmo que já que já dá para beber ele, então colocar ele no filtro não vai mudar nada. Talvez pode ser que tenha alguma coisinha lá que vai tirar, mas já dava para beber isso, então você não fez nada realmente. Assim também fala Zeiri, aqui no nosso caso também. Aquele pedaço de carne já é comestível, dá para comer assim. Isso que você colocou óleo e ovo, não mudou grande coisa. Tá bom que melhorou um pouco, mas não mudou grande coisa. Então faz ele, não tem problema nenhum. Mas o aluno dele, Ria Barashi, não quis fazer isso, porque tem outros que diziam que era proibido. Vamar Marufa, fala Marufa. Alguém que ele machucou a mão ou a perna e está saindo sangue, ele pode colocar a mão ou a perna no vinho, e o vinho aparentemente ajuda a cicatrizar mais rápido, a fazer o sangue parar de sair. Ou seja, o vinho não cura, ele não vai realmente curar o machucado, mas ele vai evitar com que o sangue pare de sair. Não sei se ele ajuda a coagular o sangue ou algo do tipo, mas o vinho ajuda a parar de sair sangue, isso não tem problema. Certo? Não pode fazer nada medicinal, nenhum tipo de cura no Shabat, mas colocar a mão ou o machucado no vinho não vai curar o machucado, vai só impedir o sangue de continuar saindo. E baileu halamaia. Pergunta como qual din de hala, de hometz, de vinagre. Será que eu posso colocar esse machucado no vinagre ou não? Porque o vinagre ele já é mais forte que o vinho, então talvez ele cicatriza, talvez ele já cura o machucado. Com dor, certo? Provavelmente deve doer colocar no vinagre o machucado, mas a pergunta é se eu posso colocar ou não no Shabat, certo? Igual cauterização, colocavam fogo para machucar, por um corte, ele machucava, doía, mas curava,
Então a pergunta é qual o din de chala, de vinagre? Vinho pode, qual o din de vinagre? Amar Ravilel Ravashi, fala Ravilel para Ravashi, que a vina beira Rav Kahana, quando eu estava na casa de Rav Kahana, Amrei Halalo. Na casa de Rav Kahana falaram que Halalo, que Hometz é proibido. Hometz, vinagre, é proibido colocar no machucado, porque ele cura também a pele, ele cicatriza. Não só impede o sangue de sair, mas ele também cicatriza. Amarava, Vane Bene Mechosa, que Vane Mefan, que afilo Hamra Nami Masileu. Fala Rava, Bene Mechosa era a cidade de Rava, eram pessoas muito ricas, já que eles têm a pele um pouco mais macia, um pouco mais delicada, não sei se eles usavam muito cremes, a pele deles é mais delicada, o vinho já é forte o suficiente para cicatrizar a pele. Então, já que eles têm a pele um pouco mais delicada, o vinho também conseguia cicatrizar, por isso é proibido. Parava, mesmo que geralmente vinho pode, vinagre não. No caso de Bnei Bechosa, que eles são mais delicados, tanto vinho quanto vinagre é proibido. Ravina Ikla Lebei Ravashi, certa vez Ravina estava na casa de Ravashi, ele viu que um burro pisou na perna de Ravashi, machucou, e Ravashi estava passando no machucado, onde o burro tinha pisado, estava passando lá, Hometz, vinagre. Amarlei, falou Ravina para Ravashi, e Lossavar, Lamarle Adamarevilel, Halaló, falou Ravina para Ravashi, olha, Ravilel falou que Hometz é proibido, você tem um machucado na perna, está saindo sangue, pode pôr vinho, mas não pode pôr vinagre. Por que está colocando vinagre? Amarlei gavayad ve gavaregel shanei. Falou Ravashi para Ravina que o machucado que ele tinha, que era na parte de trás da mão ou na batata da perna, lá são lugares, quando a gente vê logo na continuação, são lugares que são mais perigosos. Machucado nessa região do corpo é considerado perigoso, tipo um perigo de vida, porque lá pode infeccionar mais fácil, talvez, ou algo do tipo. Então lá é permitido mesmo colocar vinagre, porque aqui tem um risco maior. E cadê a tem quem diga tem quem diga que não viu ele colocando vinagre, viu ele colocando vinho, certo? Vinho a priori é permitido, mas mesmo assim, conta uma história um pouco diferente, mesmo assim, a Marlei falou, Ravina para baixo, falou Ravina para Ravashi, olha, por que está colocando vinho? Tá bom que foi dito que é permitido colocar vinho, mas a Reirava falou que só pode colocar vinho alguém que ele não é mefunaca, alguém que ele não tem a pele delicada. E você, Ravashi, tem? Então você não deveria colocar mesmo vinho. A Marlei, aí Ravashi respondeu, Gavayad ve Gavaregel Shanei. Respondeu para ele Ravashi o que ele respondeu antes, de acordo com a historinha que era vinagre, ele falou que o lugar específico onde ele tinha machucado, a parte de trás da mão, a parte de trás da perna, o caso é diferente, que pode mesmo algo que geralmente é proibido. Por quê? Damaravada barmat namarav, Gavayad ve Gavaregel areim kemakashel halal, mechalelim aleem et Shabbat. Gavayad ve Gavaregel, a parte de trás da mão e da perna, é como um machucado interno, que makashel halal, é igual um machucado interno, que às vezes pode infeccionar, pode levar a pessoa a risco de vida. O mechalim Shabbat é permitido lechalel Shabbat para curar isso. Por isso mesmo que geralmente eu não poderia colocar vinho ou vinagre no machucado para parar o sangue, porque ele cicatriza também. O lugar específico onde o machucado aconteceu é um lugar que tem certo risco de vida e é permitido qualquer tipo de cura. Bom, Tandura Banan, fala Braita, ainda ligado à cura no Shabbat. Rochatzim bemei grar, bemei hamatan, bemei yasser, bemei tveria. É permitido entrar, se banhar no Shabbat, em mei grar, mei hamatan, mei yasser, mei tveria. São vários tipos de piscinas, às vezes piscinas até um pouco mais quentes, naturalmente quentes. Permitido, certo? Isso daqui não é chamado de cura no Shabbat. São lugares, Meitveria, tipo no mar, por exemplo, que é um pouco salgada a água, e o sal da água muitas vezes ajuda a curar, a melhorar a pele. Mesmo assim, esses lugares são lugares onde qualquer um entra, certo? São águas onde muita gente vai lá aproveitar o tempo, são águas termais, então é permitido fazer isso no Shabbat, porque quem vê a pessoa entrando lá, não pensa, o cara está entrando na água para curar o corpo, para fazer um tratamento de pele. Fala, ele está indo aproveitar, tanta gente vai. Mas no Yam HaGadol é proibido. O Yam HaGadol geralmente é o oceano, já vamos ver. Yam HaGadol é proibido. Mimishra é água onde prepararam o pistim, é onde preparavam a tinta para tingir as coisas. Também é um tipo, e Velob Yam Shel Sdom, e também no Mar Morto também é proibido, certo? Então Yam HaGadol, Mimishra, Yam Shel Sdom, o oceano, então vamos ver a continuação.
o lugar onde tingiam o Pistan e o Mar Morto, lá é proibido entrar no Shabat, porque são lugares que as pessoas só entram quando eles estão buscando algum tipo de cura ou tratamento de pele. Então lá é proibido no Shabat. Não pode entrar nesses lugares para se banhar no Shabat, porque quem vê ele entrando lá, talvez devido à quantidade de sal, ou porque é um tipo de água que ninguém entra lá, e vê ele entrando, entende que ele está fazendo isso com intenções medicinais, é proibido. Urminhu, pergunta Agmará, e a gente tem uma braita que diz diferente do que foi dito agora. Tem uma braita que diz que é permitido entrar em Meitver, igual a de antes, e permite também Yamagadol. O Yamagadol também é permitido entrar nele no Shabat. Nem Mishraim Yamashesdom, nem Mishraim onde tingiam o Pistá no linho e o Mar Morto é proibido realmente, mas Yamagadol é permitido. Ou seja, temos aqui uma contradição. A primeira braita fala que não pode entrar no Yamagadol, e a segunda braita fala que pode entrar no Yamagadol. Kasha, tá uma contradição. Kasha Yamagadol é Yamagadol, certo? Uma contradição. Yamagadol é permitido ou proibido. Amar Yochanan não Kasha. Para Yochanan não tem pergunta aqui, não tem contradição. Arabi Meir e Arabi Uda. A pergunta, a discussão aqui, na verdade, é a discussão entre Rabi Meir e Rabi Uda, certo? Na verdade, essas duas braitas não são contraditórias, elas seguem duas opiniões. Tem a opinião de Rabi Meir e tem a opinião de Rabi Uda. Detnan, está escrito na Mishnah, Kol yamim ke mikve, sheneimar le mikve, amaim kara yamim, de Rabi Meir. Rabi Meir, a gente tem, com relação à purificação da pessoa, tem dois tipos de águas que purificam. Tem algo que é chamado mikve e tem algo que é chamado maim chaim. Mikve é um lugar onde as águas estão paradas, e maim chaim é água viva, que ela é geralmente zohalim, ela é água corrente. Então, a maioria das impurezas, você vai no mikve para se purificar. Mas tem tipos específicos de impureza, de zav, de metzorá, que eles precisam ir numa água corrente viva, certo? Uma água que sai direto da fonte e ela é corrente, não está parada em um lugar. Rabi fala o seguinte, qualquer tipo de oceano, qualquer tipo de mar, qualquer tipo de rio, está incluso em mikve. Certo? Tudo que é ligado de alguma forma com o oceano, que a água dele cai no oceano, ele é definido como mikve, como água parada, e não como água corrente. Então, um zav e um metzorá não pode se purificar neles. Rabi Domer Yamagadol que mikve, Yamim Arbe. Rabi fala que não, só o oceano é chamado, o oceano aqui é o oceano, só o oceano é chamado de Yamagadol, mas qualquer outro tipo de mar, que seja pequenininho, que não seja o grande oceano, é chamado de Maim Chaim, Maim Zochalim, águas correntes, que o Metzorá pode ir nele, pode ir nesse lugar. Rabi Yosomer, Kol Yamim Metarim Bezochalim. Rabi Yossi fala, olha, todo mar, ele purifica mesmo que ele é corrente, mesmo que não está parada a água, certo? Geralmente, mikve só purifica se a água for parada. Então, se o mikve tem, por exemplo, um vazamento, que a água fica vazando lá do mikve, esse mikve é para sul, a água tem que estar parada a ponto dela não estar se movimentando. Não movimentando dentro dela, isso precisa, certo? Mas não sendo água corrente, não seguindo para outro lugar. Então, se o mikve tem, por exemplo, um vazamento, ele está inválido. Mas depois você fala que não, o yam, ele purifica mesmo que é zochalim, mesmo que a água é corrente. O psulim lezavim o metzoraim lekadesh mehem mechatat. Porém, concorda Rabi Yossi, que o mar, ele é passul para zav, metzorá e meichatat. Zav, metzorá e meichatat precisa de água viva, maim chaim, certo? Água que sai da fonte. Então, mesmo que os mares, fala Rabi Yossi, eles purificam mesmo quando a água está corrente, não precisa ser igual um mikve, que a água tem que estar parada, mas eles não são chamados de maim chaim, eles não são chamados de água viva. Ou seja, de qualquer jeito, a gente vê que tem aqui uma machoqueta entre Rabi Uda e Chachamim, e Rabi Meir, Koldin de Yamagadol. Rabi Meir fala que Yamagadol é igual qualquer outro mar. Então, a priori, a Braita que falou que pode ir em Meitveria, pode ir no Yamagadol, é Rabi Meir. E a Braita que falou que pode ir em Meitveria, mas não no Yamagadol, segue a opinião de Rabi Uda, que fala que Yamagadol é um din especial, um din diferente. Assim quis explicar a Yochanan, que não temos contradição entre as Braitot, aqui permite Yamagadol, aqui proíbe, e simplesmente a opinião de Rabi Uda e Rabi Meir. Matki fala Rav Nachman Baritzak, pergunta Rav Nachman Baritzak, virando Amud, Kuftet Amud Bet, em morde pliga linyan tumá, vetará, linyan Shabbat, mishmat leu. Fala Rav Nachman Baritzak, olha, essa discussão entre Rabi Uda e Rabi Meir, a gente encontra com relação a tumá e tará.
qual mikve, qual água pode letaer igual mikve, qual água pode letaer igual zohalim, ou seja, qual rio, qual mar é chamado de mikve, e ele só purifica se tiver parada a água, e qual purifica mesmo que a água esteja corrente. Nessa questão, a gente realmente encontra discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim, mas com relação a Shabat, entrar nessa água Shabat ou não entrar nessa água Shabat, a priori não tem nada a ver, discussão, Shabat o ponto é outro, Shabat o ponto é cura, o assunto é outro, então quem disse que é a mesma discussão? Ela Rav Nachman bar Yitzchak, por isso fala Rav Nachman bar Yitzchak, tem que explicar de outra forma, a priori contradição, se pode entrar no Yam HaGadol no Shabat ou não. Lokasha, adestai adelostai. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, a diferença é se a pessoa entrou e saiu, ou se ele entrou e ficou na água. Entrar e ficar na água é proibido, porque as pessoas pensam, olha, ele entrou e ficou na água para deixar a água fazer o tratamento dela. O plano dele aqui é buscar cura através da água. Mas se a pessoa entrou e saiu, não tem problema, ele foi só se refrescar. Então a pergunta é se parece que ele está se curando ou não. Assim quis explicar Rav Nachman bar Yitzchak. Porém, a Gemara fala que não dá certo. Por quê? Bemaiokim telebatraita, ou seja, de acordo com Rav Nachman bar Yitzchak, a Braita que permitiu entrar no Yam HaGadol, quando ela permite, Deló está aí. Se a pessoa entrou e saiu, é permitido. Ou seja, a Braita que permitiu entrar no Yam HaGadol está se tratando de um caso em que o cara está entrando e saindo sem ficar lá. E Deló está aí, mas a priori, se ele não está ficando, ele vai entrar e sair, a filo bem Mishra nami. Arei Mishra seria permitido. Ou seja, fala Gmará, vamos voltar para a Braita. Se você me disser que essa segunda braita que dá escrito Rochatzim b'meit vera b'yam hagadol, avaló b'mei mishnah, veló b'yam shel Sdom, que é permitido entrar em meit vera e no oceano, mas não na água que serve para atingir o linho, e não no Mar Morto. Está se tratando que a pessoa entrou e saiu, certo? Por isso Yam Hagadol é permitido. Se a pessoa só está entrando e saindo, então mei mishnah também pode. A braita não deveria ter proibido mei mishnah. Por quê? De onde eu sei isso? De Atânia, que está escrito na Braita, Rochatzim b'meit vera b'mei mishnah, b'yam shel Sdom, Está escrito tem mais uma terceira braita que diz que é permitido entrar em Meitveria, é permitido entrar em Mei Mishra, é permitido entrar mesmo no Mar Morto no Shabat, mesmo que a pessoa tenha machucados na cabeça e vão falar, ele está entrando lá para se curar, isso é permitido, quando se a pessoa não fica dentro da água, ele só entra e sai, é permitido entrar em qualquer tipo de água. Então, se você está me dizendo que a Braita que permitiu entrar no mar, no oceano, está se tratando que ele não fica lá dentro, ele entra e sai, então mesmo o Mei Mishra e o Mar Morto seriam permitidos. Ela, Yam Hagadol, Kasha, por isso a gente tem que explicar a Braita de outra forma, a Beyafim Shebo, a Beraim Shebo. A pergunta é aonde ele entrou no oceano. Se ele entrou no oceano, num lugar onde a água é limpa, onde as pessoas costumam se banhar lá, ou se ele entrou no oceano, num lugar onde, sei lá, não sei se tem dejetos lá, alguma coisa, mas que a água não é limpa, ninguém entra lá para se banhar, a água talvez tenha um cheiro ruim ou algo do tipo. Se ele entrou na parte boa do oceano, onde a água limpa, perto da praia, onde as pessoas entram, então pode entrar Rovshi no Shabbat, não tem problema nenhum. Mas se ele está querendo entrar na parte onde ninguém entra, ninguém se banha lá, e claramente ele está fazendo isso porque ele espera que a água salgada cure e trate alguma doença dele, do corpo, de pele, aí é proibido. Mei Mishra, namilokasha, adestai, adelostai. E com relação a Mei Mishra, com relação à água onde tingem o linho, certo? Essa água que serve para tingir, o que uma braita permite entrar e a outra proíbe, vai depender se a pessoa ficou ou não ficou. Entrar e ficar dentro da água é proibido, porque parece que você está esperando a água fazer o tratamento, mas entrar e sair, que só demonstra que a pessoa está só se refrescando, aí é BC. Vamos lá, próximo Mishnah. Fala Mishnah, Einochlim isvion beshabat lefish eino machal briim. Não se pode comer isvion no Shabat. A Gemara vai falar o que é isvion exatamente, é um tipo de erva ou algo do tipo. No Shabat não pode comer isso, porque ninguém saudável come, só quem está doente. Então esse é um ato que é claramente uma busca medicinal. Avalohelo et yoezer, veshotor abruvea. Mais yoezer e abruvea, outros dois tipos de ervas, ou verduras, que a Gemara vai trazer também, uma tradução melhor delas, esses dois é permitido, porque é comida normal, como continua a própria Mishnah. Todo tipo de comida e todo tipo de bebida que é comum alguém saudável comer, é comum alguém saudável beber, mesmo quem está doente pode comer e beber.
mesmo que a intenção dele é cura, não é visível que ele está fazendo isso por cura. Então, todo tipo de comida, qualquer pessoa saudável come, alguém doente também pode comer. Fora Meid Kalim e Kossi Kalim, são dois tipos de bebidas feita ou de calim, de tamareiras, ou é um tipo de bebida que era feito de várias raízes de ervas misturadas. Isso é proibido porque só quem está doente come. Quem tem Irocá, um tipo de doença que a pessoa fica um pouco mais verde, algo do tipo, só quem está doente toma isso, outras pessoas não tomam. Mas se a pessoa estiver saudável, e ele quer tomar isso daqui porque ele está com sede, é beceder. Ou seja, alguém que está doente, que ele está visivelmente doente, e ele quer tomar Meid Kalim, não pode, porque estão vendo que ele está tomando isso para cura. Mas alguém que está saudável, que ele tem uma aparência saudável, ele quer tomar isso porque ele está com sede, não tem problema nenhum. Porque ninguém vai achar que ele está tomando isso por questões de saúde, porque visivelmente ele está saudável. Também é permitido passar esse óleo de Karim, se a intenção da pessoa não é refuá, certo? Alguém que não está doente, ele pode tomar isso normalmente, porque a meta dele não é se curar, ele está visivelmente saudável. Amaravilhoso, fala Ravilhoso, Ezov, na Torá tem uma mitzvah, na hora que vão purificar alguém que está impuro pelo morto, se prepara meichatat, aquela água com as cinzas da vaca vermelha, e aí se pega um tipo de planta chamada Ezov, se mergulha na água e joga na pessoa que está doente, na pessoa que está impura. Então fala Ravilhoso, Ezov avertabar hamag. Fala Ravilhoso, sabe o que é Ezov? É o que a gente chama aqui em Bavel, avertabar hamag. Isvion, que apareceu na nossa Mishnah, Avretabar Hind, é outro tipo de erva. Ula Marva Hibra. Ula fala que não. O Isvion, que aparece na nossa. Desculpa, o Ezov, que aparece na Torá, que é para purificar alguém que está doente, está impuro, não é Avretabar Hamag, é outro tipo de erva chamada Marva Hibra. Ula aí que levei Rav Shmuel Bariuda, certa vez Ula estava na casa de Raviuda Bar Shmuel, aí tu lecamei Marva Hibra, trouxeram para ele essa erva, Marva Hibra, Amar Hainu Ezov de Ktiv Beoraita, falou para eles Ula, que esse é o Ezov que aparece na Torá, certo? Aproveitou a oportunidade que apareceu na frente dele, justamente essa erva, e falou, essa erva chamada de Ezov na Torá. Rav Papi Amar Shumshuk. Rav fala que não, o Ezov que aparece na Torá é uma erva chamada Shumfu. A maravilha Difte, que vai ter Rav Papi Misabra. Falou Ravimia de Difte, aparentemente Rav Papi tem razão, por quê? Detnan, está escrito na Mishnah, Mitzvot Ezov Shloshak Lachim Ubem Shloshak Givolim. A mitzvah do Ezov, esse Ezov que tem mitzvah de pegar para purificar quem está impuro, está escrito que tem que pegar 3 klachim, 3 o caule dele, que em cada um desses caules tem que ter pelo menos 3 plantinhas, 3 givolim. Veshum shaku de mishtakhachi. E esse shumshu que Rafabi falou, é comum achar caules com 3 plantinhas. Os outros que Rav Yosef e Ula falaram, talvez era mais difícil, mais incomum de achar 3 caules com 3 plantinhas. Então, aparentemente, Rafabi tem razão, porque o exemplo, a tradução dele para Ezov da Torá, esse shumshuk, é um tipo de erva, um tipo de verdura, planta, que sim se encontra parecido. Lemayach lelei, para que se come isso, certo? Que tipo de doença isso ajuda a curar? Lecucaine. Cucaine é um tipo de vermes no intestino. Alguém que está com vermes no intestino, ele come esse zivion, isso daqui ajuda a curar. Bemayach lelei, como se come? Besheva tamrei ukamta. Se come ele com 7 tâmaras pretas, tâmaras escuras, se mistura ele com 7 tâmaras escuras, e aí isso daqui ajuda a curar. Mimayave, de onde surgem esses vermes no intestino? Mikim hadesearem, dechali falei arbaim yomem. É quando alguém come kemach de seorim, alguém come farinha de centeio, de cevada, desculpa, farinha de cevada, que passaram 40 dias, e aí a própria farinha já começou a ficar um pouco mais estragada, um pouquinho mais podre. Se a pessoa come isso, ele acaba criando dentro do intestino dele, os germes vão sendo formados, aí precisa tomar esse tipo de remédio. No Shabbat vai ser proibido, por ser remédio no Shabbat, mas outros durante a semana não teria problema nenhum. Hazak Baruch.